E falando em transformação social, e falando em cultura, né, e falando em resistência e resistências, salve, salve, Vinícius Borba. Salve, salve. Que momento, hein? Muito bem. Importante ouvir o Odécio e perceber como tá atual. Chega a parecer bobo, né, Odécio? A gente tem que falar umas obviedades dessa de novo e repetir tanto, hein, Paulo Dagomé? Dagomé uma vez dizia, nossa, às vezes me dá uma falta... Dagomé me dizia isso, que faltava paciência, não era, Dagomé? De ser a palmatória do mundo para ficar lembrando obviedades. Mas é preciso reforçar, porque as gerações se sobrepõem, e quando vem uma nova geração que não viu o que foi feito, sem dimensão histórica, a próxima geração fica vendida, né? E como o capital é muito eficiente em fazer novas gerações só na base do TikTok e não trazer uma dimensão mais profunda, temos um desafio muito grande aí. Né? Eu não sei que leitura foi, eu tive um curso, acho que eu fiz recentemente, tinha um neurologista, um especialista falando, olha, se você desenvolver sua capacidade de leitura, isso será muito, muito importante para seu desenvolvimento, porque quanto tempo leva para se fazer um tweet? Ainda que seja um tweet lacrador, uma frase assim que vai ser compartilhada por milhões de pessoas, pode haver muita inteligência nisso, mas quantos minutos levará para um bom pensador desenvolver um tweet? Vamos lá, meia hora. Ele tem toda uma história pregressa para pensar naquilo, legal, mas é, né, 140 caracteres, 220 caracteres, que seja. Quanto tempo leva para ele fazer uma nota de Facebook de 2, 3 parágrafos? Ok. Vai levar aí 1 hora, 2 horas para escrever um textinho? Se for isso, né? Quanto tempo uma pessoa leva para escrever um artigo de jornal? 4 horas, provavelmente. Para ler, reler, revisar, vai sair no jornal, ela está preocupada com o nome dela, já começa a ter uma preocupaçãozinha. Quanto tempo leva para a pessoa escrever e produzir, Aline Karina, você que é uma pesquisadora, uma turismóloga, quanto tempo leva para a pessoa fazer um artigo acadêmico? 10 páginas, não vou nem exagerar. A pessoa vai levar pelo menos 3 dias, vai querer ler de novo, vai ler para outras pessoas, vai pedir para outras pessoas lerem, para ver se ela publica, não publica. Depois vai levar para um congresso para ser avaliado pelos doutores e ainda revisado para ver como é que vai publicar numa revista científica. Quanto tempo leva para a pessoa fazer um livro desses? 1 ano. O meu reencantar fininho de poesias. Fiquei com o Paulo Dagomé aí que fez a apresentação por horas. Eu levei uma pandemia e meia. Eu levei 1 ano e meio preparando esse livro. Simples, um livro com 30 poemas. A minha vida que está dedicada ali, a minha história, a minha trajetória falando com as pessoas. Eu preciso ter respeito pela minha caminhada. Então, as pessoas que não leem livros, e nós temos um Brasil muito pouco leitor, tem muitas vezes dificuldade. Por quê? Porque um livro, como ele leva anos, tem livros que levam 10 anos sendo produzidos. Ele vai ter muito mais concentração, acúmulo, valor, profundidade, qualidade. Pode ter livros que são discutíveis, descartáveis, mas em média geral, uma pessoa que lê um pouco mais teve acesso a 10 anos, só que ela leu em 1 mês, em 30 dias. Vamos dizer que ela demorou um pouquinho para ler mais, porque ela leu todo dia um pouquinho, em 30 dias ela leu um livro, mas ela leu em 30 dias algo que foi escrito durante 10 anos, ela pegou um negócio altamente acumulado, e assim ela pode desenvolver e acelerar aquilo. Então, a gente falava de Sebastião Abreu ali há pouco, Aline. Quando eu cheguei em São Sebastião e fui trabalhar numa biblioteca comunitária, como a Biblioteca Alain Vigiano, eu tive a honra de ler um livrinho, talvez ainda esteja aqui na minha mão, se eu encontrar eu mostro para vocês. Um livrinho aqui, ó, não vou longe, Dagomé, tá aqui, ó. A Esquerda em Tempos de Lula. Era uma reflexão de Sebastião Abreu, publicado pela Fundação João Mangabeira. Ele é um homem do PSB, pena que não está aqui, ele vai ir para não me deixar mentir. Mas ele vai fazer uma reflexão sobre qual era o papel da esquerda naquele momento histórico e tal. E ele era um homem, né, Sebastião Abreu era um grande advogado, um jurista, que escreveu sobre a fundação do MST em Goiás, é um cara assim que vai falar sobre
a guerrilha de Trombas, ele vai escrever profundamente sobre a história do Brasil e seus caminhares. Era um jurista, um jornalista que viveu a ditadura, foi reprimido e foi se refugiar para sobreviver à ditadura militar aqui na região de São Sebastião. Então, esse homem tem um acúmulo histórico, ele viveu a história, ele construiu a democracia desse país à base, sobreviveu à tortura e à violência dos samangos, dos militares, infelizmente, que mantiveram uma ditadura por 21 anos nesse país, torturando, matando, estuprando, cometendo crimes violentíssimos, tortura até contra crianças. Desapareceram com cerca de 400 pessoas, que foi o registro que se tem, mas assassinaram mais de 10 mil pessoas, há registros e documentos históricos sobre isso. Assassinaram objetivamente mais de 10 mil brasileiros e brasileiras. Durante esses 21 anos, de 64 a 85, os militares do Exército Brasileiro, infelizmente, cometeram aí, tortura, prisões de 10 mil pessoas, e muitas delas foram torturadas, abusadas. Muitos foram exilados, excluídos do país, muitos pensadores e pensadoras desse país, que não eram comunistas revolucionários nem nada não, eram pensadores e pensadoras, estudiosos, intelectuais, professores e professoras, foram excluídos desse país. Foram excluídos desse país, e aí pessoas de São Sebastião que podiam ter bons professores, de repente não tinham. Pessoas de todo o Distrito Federal e de todo o Brasil podiam ter grandes mestres, e mestres de repente não tinham, porque um Paulo Freire foi lá para os Estados Unidos dar aula. Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm grandes professores hoje em dia porque o Paulo Freire foi lá dar aula para eles. E nós perdemos 20 anos de Paulo Freire. Nós perdemos 20 anos de grandes pensadores, de história, de memória histórica. Então nós passamos 20 anos tendo a memória, a cabeça lavada, sem ter oportunidade de conhecer pensamento crítico. Aí quando a gente consegue derrubar essa ditadura, pela pressão popular, uma conquista do nosso povo, e faz da democracia novamente, traz a Constituinte, a gente consegue passar ainda uns 10 anos ainda patinando na mão, né, de alguns governos de direita no Brasil, e quando chega Lula ao poder, finalmente a gente consegue ter uma mudança nesse processo. Essa mudança foi cultural. Pela primeira vez começou a se botar filhos de pobre na faculdade, começou a se botar, deu cotas raciais para botar negritude na faculdade. E eu vi a minha geração, eu era um menino humilde, ainda pobre, porém branco, tinha um privilégio branco aí, mas eu era quebrado também, consegui um ProUni, consegui avançar para a faculdade e me emancipar financeiramente. Vários jovens negros da minha geração, dos radicais livres, filhos de Paulo da Gomé e filhas de Paulo da Gomé, avançaram para a universidade pelas cotas raciais, não porque fossem incapazes, não, essa molecada não era incapaz, não, mas as cotas deram a eles a possibilidade de ganhar de um menino do Sigma, de um menino de escolas muito caras, meninos que tinham acesso a todas as internets, todas as TVs a cabo, todas as vantagens, empregada pagando para limpar a bunda do menino e levar o menino na porta da escola, enquanto da Gomé estava trabalhando a madrugada inteira e a esposa trabalhando também para os meninos chegar sequer na escola pública, não é? Então, nós temos um processo histórico que precisa ser resgatado e apresentado para essas novas gerações para entenderem que não foi, como é que eu posso dizer, que não foi o grande avanço meramente do capitalismo ou dos empresários heróis e bonzinhos que nos trouxe os avanços sociais que a gente chegou aqui. Foi a construção de bons empresários que, sim, tiveram a visão de fazer suas empresas lá, mas também da classe trabalhadora organizada, que exigiu o direito desses empresários, porque empresário não gosta de dar carteira assinada para trabalhador de graça, assim, não. Tem que trabalhador meter o pé na porta, fazer greve, já teve que muito trabalhador sangrar e morrer para a classe trabalhadora ter direito, por exemplo, a ter cinema na escola, a ter poesia, a ter música. Paulo da Gomé era vigilante do Centrão quando nos oportunizava termos acesso a alguns horários fora do trabalho regular para a gente ir na escola e curtir os filmes que tinha na escola, que nem sempre a gente conseguia assistir, e refletir depois criticamente com isso. Era um trabalhador sindicalizado, vigilante, que fez esse papel organizado, consciente. Isso não é questão de mero comunismo, é questão de consciência de classe.
mas também da origem comunista e da origem da classe trabalhadora. Então, nós que somos filhos de classe trabalhadora, precisamos resgatar essa memória, para não deixar vir agora uns filhotinhos de umas viúvas de ditadura militar dessa, esquecer que foi a classe trabalhadora que conquistou direitos, que trouxe muitas vezes acesso à música para nós, tirar de nós a honra de ter um Gilberto Gil ministro, e depois um Gilberto Gil imortal da Academia Brasileira de Letras. É saber o papel da cultura numa cidade como São Sebastião, quando a gente ganha um Caoca Ovídio, um mestre da cultura popular, ser premiado como príncipe do samba, ser honrado como mestre da cultura popular. Isso foi uma coisa que foram os projetos, foram os partidos como o PT, como o PSB, os partidos da esquerda que fazem essa coisa de pegar um governo e fazer o governo honrar um mestre da cultura popular. Porque se depender de governos como esses da direita, eles fazem é cortar o dinheiro do mestre da cultura popular. Eles fazem é cortar o dinheiro dos projetos da cultura popular. A classe trabalhadora tem que lutar um monte para conseguir uma lei Aldir Blanc durante uma pandemia em que os artistas não podem se apresentar. Se depender de um Bolsonaro, a classe trabalhadora fica passando fome sem editais e sem projetos, sem recursos. E eles dizem, não, artista é vagabundo. Mas na hora que eles estão enlouquecendo na pandemia, fechados em casa, o que eles querem? Ouvir live, ouvir música, ver arte, ver filme bonito. Mas não, artista não precisa de apoio financeiro, não. Uai! Então nós precisamos de soluções financeiras, projetos, programas, editais. Mas para garantir isso, a gente já sabe que a gente precisa da classe trabalhadora no poder. Deputados e deputadas, como a Aline Carina, mulher preta, para ser deputada federal e trazer editais e recursos para a classe trabalhadora. Nós precisamos de artistas como Ellen Frida, mulher da comunidade também, que eu fiquei sabendo que está pré-candidata também, já foi candidata aqui em São Sebastião. Nós precisamos de outras pessoas da classe trabalhadora organizada que cheguem no poder, assim como Luiz Inácio Lula da Silva tenha a chance de voltar ao poder e ser, assim, presidente dessa nação novamente, para a gente voltar a ter esperança. Porque foi num governo como o de Lula que a gente tinha pontos de cultura, projetos que financiavam os artistas para fazer arte e, assim, trazer a educação com o viés popular, a educação a partir dos próprios artistas. Os empresários não gostam de ser independente, autônomo e livre para fazer suas empresas. Nós, artistas, gostamos de ser independente, autônomo e livre para fazer nossa arte. Isso depende de políticas públicas, financiamento real, dinheiro injetado na arte e na cultura. Porque daí eu consigo ter o orgulho de conhecer a história de um mestre do samba como o Caoca. Aí eu vou ter projeto, livro escrito contando a história de Abreu, contando a história de Dagumé, livro pago, escrito com a história a história da cultura em São Sebastião. A gente precisa publicar esse livro, Dagumé. A gente precisa, dinheiro, isso custa dinheiro. A gente precisa ter memória. Sem memória, cultura sem memória histórica, acaba em gente pedindo ditadura de volta, pedindo tortura dos outros, pedindo a violência como... A gente começa a achar que Hitler foi um herói. Não, Hitler era bonzinho. Não! E Bolsonaro, quando relativiza Hitler, o governo Bolsonaro, quando assume vários símbolos nazistas nas suas lives, nas suas transmissões, ele assume. Para quem não sabe, para quem gosta desse homem, ainda está confuso com esse projeto e não sabe que eles defendem o nazismo, eles usam vários símbolos. A frase Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma coisa assim, era uma frase do nazismo. Foi traduzida do alemão, era Alemanha acima de tudo, Deus acima de todos. E agora fizeram o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eles fizeram a mesma frase do nazismo. E o que o nazismo pregava, gente? Pureza de raça, os brancos são superiores que os negros e que os diferentes, homossexuais têm que morrer, não são aceitos. Eram pregações dessa forma. Se nós aceitarmos algo assim, é porque a gente não conhece a nossa história. Num poema meu, eu digo assim, Dagumé: eles têm mesmo medo dos poetas, pois as vozes da cultura vão falar. Eles que tenham medo da verdade, da história, porque nós vamos seguir dizendo, podem me matar,
que eu não mudo de opinião, Caoca. Podem me, como é que é? Podem me prender, podem me bater, que eu não mudo de opinião. A classe trabalhadora e os poetas vão continuar cantando e tá nascendo um novo líder, rapaz. Se liga aí. Muito bom, muito bom.